CIEVES é uma sigla que corresponde a Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. É uma rede de alerta e respostas às emergências em saúde pública. Tá? Esse é o principal significado. Compõe uma estratégia mundial de alerta e resposta, atendendo a demanda do Regulamento Sanitário Internacional, o qual foi revisto no ano de 2005. A última versão do regulamento, então, é de 2005, e a partir deste regulamento, os Estados-membros, os países signatários, foram incumbidos, né, de criar os pontos focais para a comunicação de emergências em saúde pública. Na época, né, 2005 foi a revisão do regulamento, mas ele só foi implantado em 2007, né, e a partir daí o ponto focal do Brasil nacional estabeleceu que o CIEVES nacional era esse ponto de comunicação, o ponto focal de comunicação para as emergências de saúde pública junto à OPAS e à OMS. Tá? O objetivo desse centro é captar notificações, fazer busca de rumores, notícias, verificar esses rumores, manejo e análise de dados relevantes para a prática de vigilância e de situação de saúde também. Então, o CIEVES Nacional, né, que foi o primeiro ponto focal a ser inaugurado, ele compõe uma rede mundial de alerta e resposta, que é a GORN, a Global Outbreak Alert and Response Network, chamada GORN, da OMS, e é constituída por centros que têm essa finalidade, detectar e apoiar a intervenção oportuna sobre emergências de saúde pública, e visa a evitar, né, a propagação internacional de doenças. Vamos trazer um breve histórico, então, aqui eu já apontei para vocês o regulamento sanitário, né? Vou pegar o apontador aqui. Então, o regulamento revisado em 2005, e em 2006 o CIEVES Nacional foi, então, elencado, instituído, né, por portaria, inclusive, né, como ponto focal do RSI, né, do Brasil para o RSI em relação aos órgãos de saúde pública mundial, que OPAS e OMS. Né? Essa portaria é de 2006. Em 2007, o regulamento entrou em vigor, né? E em 2008 foi iniciada a organização das atividades do CIEVES no município de São Paulo. Não foi uma iniciativa individual própria, mas a partir da instituição do CIEVES Nacional, houve o incentivo, né, e a incumbência do Brasil como país de implantar CIEVES estaduais e capitais, né, porque não adianta você fortalecer o ponto focal nacional apenas, já que a gente trabalha no Sistema Único de Saúde, né, onde as ações, onde existem os níveis hierárquicos, os níveis de gestão estadual, regional e municipal, já bem definidos. Então, foi iniciada a organização dos CIEVES, tanto estaduais quanto nas capitais. Isso a partir de 2008. Em 2009 veio a pandemia, né? Com isso, houve o fortalecimento das ações, inclusive a implantação, o início, né, dos plantões nos finais de semana, a partir de 2008, 2009, na pandemia de influenza, com o início dos plantões de final de semana para vigilância epidemiológica, principalmente para entregar medicamento, na época era o Zeltamivir, né, a gente fazia esse tipo de atividade, e o plantão foi ficando, né, e recebeu outras atribuições, ou até hoje, né, a gente tem os plantões finais de semana e feriados. Em 2011, foi o primeiro decreto que menciona, então, o decreto que criou o CIEVES no município, né, e incluiu como componente do Sistema Municipal de Vigilância Epidemiológica, inicialmente, então, em 2011, na sua criação por decreto, que ele já existia, né, foi ligado ao gabinete da Covisa, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Essa é a portaria de criação,
1001, de 19 de maio de 2011. Posteriormente foram outras portarias, à medida que a organização da secretaria era reorganizada, na verdade, né? Era feita uma reorganização administrativa da secretaria. Então, em 2017, também foi quando eu entrei no CIEVES, e ele passa a ser coordenado pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, né? Não mais ligado diretamente ao gabinete, mas dentro da Divisão de Vigilância Epidemiológica, foi pelo decreto de setembro de 2017. Isso se manteve no último decreto de reorganização da secretaria. Então, em agosto de 2020, todos se recordam, a última reorganização que a gente teve dentro da SMS, manteve sim o CIEVES como uma das atribuições, coordenado pela Divisão de Vigilância Epidemiológica da Covid. Então, é uma equipe, né, equipe técnica, a gente chama equipe de diaristas, que a gente tem segunda a sexta. Hoje, a equipe é composta por 8 técnicos, né? Tem um médico 8 horas, um médico sanitarista 8 horas, 3 enfermeiros 6 horas, um enfermeiro 8 horas, uma nutricionista 8 horas e uma bolsista Fiotec, através do edital do Ministério da Saúde, que iniciou os trabalhos agora esse ano, vai ficar um ano com a gente, pelos editais de fortalecimento da rede CIEVES e ações Covid, né? Enfim, então nós temos 8 técnicos hoje aqui no CIEVES. Essa é a equipe, né? Nosso apresentação, nosso portfólio de apresentação, contribuição da bolsista, a Aline, né, a nossa bolsista, ela é nutricionista. Temos a Sara, que já está há bastante tempo, vocês conhecem, o Alan, né, responsável pela escala de plantão e tudo, discute com o pessoal dos plantões. Fernanda também já está há bastante tempo, e ela atualmente está de licença maternidade. Doutor José Olímpio veio compor a força-tarefa Covid, né, e está com a gente até hoje. A Adriana e a Gabriela são as aquisições mais recentes que a gente tem aqui no CIEVES. Então, os plantões, né, são realizados de finais de semana e feriado, são 12 horas, não é 24 horas nosso plantão. A cobertura noturna, ela é feita pela central do CVE. Hoje o telefone é 08000, né? Então, existe o telefone 24 horas através da cobertura do plantão do Estado, que é o CVE. O nosso plantão é final de semana e feriado, 7 às 19. Mais uma vez, esqueci de trocar o telefone. É 2027 2300. A equipe é multiprofissional, fixa, né? Nós temos médicos, enfermeiros, médicos veterinários, biólogos e tem um farmacêutico, né? É uma equipe fixa, 3 a 4 pessoas, né, que ficam nessa escala de final de semana e feriado. Essa escala, o plantão é o plantão extra, né, da prefeitura, e é solicitado o quantitativo de plantão a cada trimestre. Nós justificamos, né, a necessidade deste plantão a cada trimestre, né, feito solicitação com justificativa para a existência deste plantão. Foi implantado, então, um relatório de plantão padronizado. Existem POPs atualizados ou em atualização, alguns em atualização, para encaminhamento das notificações e dos e-mails. É feito o registro de telefonemas. É feita a quimioprofilaxia para contatos de doença, né, os comunicantes de doença meningocócica, em que durante a semana não foi possível ser feito, e que aquelas notificações que chegam, sim, sexta-feira, no fim do dia, e que ficam, então, a cargo do plantão realizar a investigação e as medidas de controle para meningite, principalmente doença meningocócica, né? Também participamos nos plantões do fluxo de imunoglobulina para contatos de sarampo durante a epidemia em 2018-19, né, 2019. O fluxo de notificação das epizotias, então começou durante a epidemia também de febre amarela, final de 2019
2017, início de 2018, né? Então, o fluxo da notificação das epizootias, e durante a pandemia de Covid, lá no início, a gente começou em 2020 o monitoramento de contatos também no final de semana, durante o plantão, e investigação dos casos suspeitos, né? Então, dava bastante trabalho. Isso, hoje, a gente não faz mais o monitoramento de contatos pelo plantão. Então, o último decreto da reorganização da secretaria, na verdade, coloca a divisão de vigilância epidemiológica entre uma das 5 divisões técnicas, né, daqui da nossa Covisa, e o CIEVES fica, então, dentro da coordenação da DVE, tá? Só para ilustrar. O fluxo de comunicação que a gente tem aqui, o CIEVES compõe, então, um dos núcleos técnicos, né, da DVE. Né? Ontem eu já tinha mostrado para vocês o núcleo de doenças agudas, o respiratório, a DTA, programa de imunização, CIEVES, programa municipal de tuberculose, hanseníase, hepatites virais, as doenças DANTES, né, doenças e agravos não transmissíveis, programa de intoxicação e as doenças transmitidas por vetores e zoonomas. Então, o CIEVES, ele faz o papel de ponto focal de comunicação com o CIEVES estadual, tá? Então, das doenças de notificação imediata, que a gente tem da nossa lista de doenças e agravos, né, de notificação imediata, o CIEVES faz essa ponte, esse papel com o CIEVES estadual, tá? Desde da ausência do GVE, que seria o nível regional do estado, da capital, né, chamado GVE1, ele não, acho que faz mais ou menos uns 10 anos que esse GVE já não está mais ativo, né, a capital, então aqui a vigilância epidemiológica do município é que ficou a cargo do repasse de informações, principalmente o fluxo de retorno de casos residentes fora do município. E também o recebimento. Né? Essa seta é uma dupla tem duas vias, né? Mão dupla essa seta, porque também a gente recebe os casos residentes no município e que foram atendidos fora né, da capital. Então, nós somos o ponto focal para as emergências, ou seja, para as doenças de notificação imediata da lista de notificação compulsória. Além disso, a gente tem um fluxo interno com as áreas técnicas, né? Então, o CIEVES conversa diretamente com todas as áreas, faz esse fluxo, além do apoio, que eu vou mostrar para vocês, o apoio às áreas técnicas, a gente tem o fluxo interno com as áreas dentro da DVE, o fluxo interno com outras áreas da Covisa, a saúde ambiental, a saúde do trabalhador, a vigilância sanitária, o Vigidesastre, que está na ambiental, né? E com as outras áreas de SMS também, atenção básica, assistência farmacêutica, hospitalar, etc. Tá? Então, é uma relação, então, que perpassa todos esses núcleos, o CIEVES conversa com todas essas áreas. E são as áreas, então, que vão fazer as orientações para as regionais e as UVs, né? Então, a conversa do CIEVES é o apoio das áreas e é as áreas que vão conversar com as regiões, né? Só para lembrar da rede hierarquizada, então, o serviço que está dentro de uma UVS, que está dentro de uma DRVS, que está, então, sob a orientação aí dessas diversas áreas, atenção básica, atenção especializada, atenção hospitalar, Covisa. Aqui é o resumo das funções que o CIEVES realiza, as atividades que o CIEVES realiza hoje, né, e já realizou, inclusive, plantão CIEVES, a elaboração de POPs, reuniões técnicas com plantonistas. E fazemos o monitoramento de agravos, todos os recebidos por e-mail, as notificações de doenças imediatas, o fluxo de retorno, né, e resultados laboratoriais. Então, toda a vigilância laboratorial de resultados
de doenças de notificação compulsória, também o fluxo é feito via CIEVES. A página eletrônica, com elaboração de clipe e disponibilização, não só por e-mail, mas na página semanal, elaboração de informes e boletins, também para a página e para a divulgação, e o monitoramento de telefonemas. Tá? Participação nos GTs, nos grupos de trabalho, que necessitem a representatividade da vigilância epidemiológica, como, por exemplo, no plano de chuvas, no plano de baixas temperaturas, né? O plano de imigrantes venezuelanos, a interiorização dos imigrantes, nos eventos de massa. Né? Então, essas participações em que a vigilância epidemiológica teria um papel importante, o CIEVES entra como ponto focal, como representante dessa área. Éramos, agora não existe mais, mas éramos o ponto focal para o telesaúde dentro da rede municipal, né? Mas há pouco tempo a gente ficou sabendo que o telesaúde acabou também, não tem mais, enfim. E as emergências em saúde pública, né? Então, a gente faz apoio às áreas técnicas de agravos específicos, né? Se esses agravos já estão nessas áreas, o papel do CIEVES é prestar apoio tecnológico, apoio em análise de dados, em criação de informes, em boletins, enfim, o que for preciso para essas forças-tarefas. Acho que está aqui embaixo, aqui eu não consigo ler, mas várias emergências que a gente já participou e o CIEVES entrou. Vamos ver aqui, ebola, zika, chikungunya, Guillain-Barré, né, que eram as alterações neurológicas relacionadas às arboviroses, febre amarela e epizootias, sarampo, Covid a partir de 2020. Estamos até hoje na força-tarefa Covid. Outros agravos em que a gente participou ativamente, também por eu estar coordenando no momento as DTAs, né, as doenças de transmissão hídrica alimentar, então a gente participou da investigação de surtos de toxoplasmose aguda em 2019, relacionado ao alimento, e o surto de hepatite A, né, no município de São Paulo, 2017-18, relacionado a HSH. Tá? Então, e estamos em força-tarefa permanente para a Covid. Aqui os canais de comunicação, CIEVES do município, o e-mail notifica, já é bastante disseminado, ele está inclusive na página divulgado com o telefone do plantão, né, para serviços no final de semana, para orientações e dúvidas. Este e-mail é o e-mail que recebe as notificações, denúncias, enfim, é o que serve para troca de informações sobre doenças e agravos de notificação compulsória. Também é o que a gente utiliza para relatório plantão ao final do dia. Existe um outro e-mail que a gente utiliza, que é o Rede CIEVES, que é um e-mail interno, comunicação entre os membros, os plantonistas, a diretoria, a central do CVE, o Ministério da Saúde. Então, é a rede que faz essa comunicação interna com toda a rede, enfim. E o e-mail Covisa Alerta, que é exclusivamente para envio do clipping semanal, tá? Então, a gente tem essas 3 versões de contatos. As rotinas, basicamente, é fluxo de informação, né? Como vocês já viram, já falei sobre o CIEVES estadual, é o ponto focal do CIEVES estadual, e áreas técnicas de Covisa, a gente faz essa ponte para as notificações de doenças imediatas, Covid, resultados laboratoriais e Covid, declarações de óbito também, a gente recebe tudo via CIEVES e dissemina para as áreas técnicas. O monitoramento de notificações, então a gente faz um registro disso, recebimentos, encaminhamentos, o registro é feito em AppInfo, né, com elaboração de informes regulares, o monitoramento de telefonemas, a elaboração do clipping semanal, tanto geral quanto temático, elaboração e atualização de POP de atividades periódicas e de plantões, e a participação em GT, como eu já falei para vocês. Atualização de dados de vigilância, então,
A gente também, como rotina, é boletim semanal de doenças agudas e séries históricas mensais, a gestão de dados de vigilância de Covid, da campanha de vacinação contra a Covid, a elaboração de informes, boletins e relatórios de projetos em andamento com as áreas técnicas e parcerias, a Caiu? Alô? Voltou. Tá. E atualização de indicadores pactuados, né? Como a gente faz essa gestão desses indicadores e atualização, CISPACTO estadual, PQAVS nacional e, mais recentemente, os indicadores da ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, 2030. E participação nas forças-tarefas, né, como as emergências em apoio às áreas técnicas. Já foi mencionado, né, então, hepatite A, febre amarela, toxoplasmose, sarampo, Covid, e a campanha de vacinação Covid. Aqui é só uma lista para vocês verem de POPs que a gente começou a elaborar em 2018. Já existem, já estão alguns em atualização. É atrás. Alguns estão em atualização, né? E haverá em breve, a gente vai fazer uma pesquisa para capacitação de agravos e o que for necessário. Esse slide está repetido, desculpe. Então, como eu falei para vocês, a gente faz a análise de dados de vigilância com publicação de boletins, esse é o das agudas transmissíveis, boletim agudas, semanal, né, que a gente disponibiliza tanto na intranet, né, esse está atualizado, o da internet não está sendo atualizado, desde que começou a pandemia. O monitoramento de telefonemas, então, né, como a gente comentou, telefonemas sobre morte, sobre febre amarela, vacinação, esse é um slide de 2018, né, no início da epidemia, dos casos de febre amarela e da vacinação fracionada, enfim, gerou um pico de telefonemas no mês de janeiro de 507 ligações, né? Então, é só para exemplificar. Aqui é o monitoramento diário. Então, a gente dava para acompanhar, né, quando mudava a fase da vacinação, as dúvidas que surgiam da população, e principalmente população. O monitoramento em 2019 sobre o sarampo, então, quando a epidemia, né, atingiu o pico, julho e agosto de 2019, também a gente teve o pico de telefonemas, grande parte de população, né, e a Covid, né, em março de 2020, a gente teve o pico de 520 ligações nesse mês. Desculpa, não é agosto, é março, tá, de 2020. Refletindo aí a situação epidemiológica do momento. O atendimento das doenças meningocócicas, né, com a quimioprofilaxia durante o plantão. Então, aqui é um retrato dos casos existentes no município e os casos que foram, então, feitos pelo plantão. Né, girava em torno de 17%, 19%. Isso foi caindo. Em 2020, 8% apenas, foram 6 quimioprofilaxias, mas também houve uma queda brusca, né, no número de notificações de doença meningocócica. Em 2021, então, a gente teve recentemente a quimioprofilaxia realizada de final de semana. Foi muito pouco, realmente. Aqui a contabilidade do que foi investigado, das QPs realizadas e os contatos investigados. A página, então, do CIEVES, a gente tem o Guia do Saúde do Viajante, esse necessita atualização, né? Mas a gente tem os clippings CIEVES todos atualizados na página, com os dados de série histórica, de agravos, boletins e caminhos para notificação compulsória de agravos, seja nas fichas digitáveis do SINAM, PDF digitáveis,
né, e com instruções, inclusive, para a questão da UVS de referência, né, o busca UVS, território UVS. Alguns informes e boletins que a gente participa, né, que estão o boletim de doenças agudas transmissíveis, os informes de doenças de verão e do inverno, a gente tinha a impressão, na verdade, a imprensa questionava muito, todo inverno e todo verão tinham as mesmas questões quanto quais são as doenças e como fazer para prevenir no verão e no inverno. Então, a gente participou, né, junto com as áreas técnicas, consultamos as áreas e construímos os informes de verão e inverno. Estão disponíveis na página, né? A questão dos eventos de massa, então, Copa do Mundo, né, os informes dos principais agravos, riscos e cuidados com a saúde após enchentes. Então, esse é o mais recente que a gente criou para o plano de chuvas de verão, que são quais os riscos e quais as medidas de prevenção e controle frente aos agravos de populações expostas a águas de enchente. E participamos das forças-tarefa, então, durante as emergências. Sarampo, em 2019, né, a gente iniciou, na verdade, o boletim de sarampo diário em 2018. Ainda não tinha casos no município, né, a gente tinha só notificados, né, mas em 2019 e 2020, então, a gente participou ativamente com a confecção dos boletins sarampo semanais. Não era diário, desculpa, era semanal. E o monitoramento de notificações, então, como eu falei para vocês, existe um banco de dados em que a gente inclui tudo que passa pelo CIEX, né, e faz, então, a documentação de tudo que é recebido, encaminhado, enfim, telefonemas, e-mails, qual é o top 10 de agravos, quais as áreas mais acessadas, né? Então, a gente tem qual que é a situação, é fluxo de retorno, é denúncias. Então, a gente tem esse retrato do que passa pelo CIEVS, mais ou menos do que é a situação do momento. O clipping semanal, então, a gente faz o geral e o clipping temático, né, voltado para algum agravo. Já fizemos clipping febre amarela, sarampo, agora a gente está... Essa é ainda a versão anterior, né, mas a gente está no temático Covid e o geral. Então, são 2 clippings semanais que são elaborados. As notificações de primatas não humanos, então, durante a epidemia, 17, 18, né, acompanhou, né, as notificações de PNH justamente quando houve aumento, né, dos casos de morte de macacos e, por consequência, os casos de febre amarela no município. A sazonalidade dos eventos, então, a gente percebe a febre amarela no início de 2018, em roxo, né, seguido das meningites, de maio até o final do ano, e o sarampo aqui iniciando junho, julho e agosto, em amarelo. Né? Então, a gente consegue acompanhar os agravos, inclusive a sazonalidade desses agravos. Aqui em 2019, a gente observa, então, o sarampo, né, que são o registro de notificações ao mês, pelo CIEVS, tá? As notificações geradas e recebidas e o fluxo de informações no CIEVS. Então, a gente teve o sarampo a partir do segundo semestre de 2019. E aqui também, uma outra visão por semestre. Então, o sarampo ele aparece no segundo semestre, principalmente em termos de doenças consolidadas, as doenças agudas transmissíveis, né, mas no primeiro semestre, o Vigidesastre, que a gente acompanha estados de atenção e alerta para alagamentos, né, via CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências da capital, para chuvas, enchentes e alagamentos. Né? Então, a gente percebe que grande parte do que o CIEVS maneja de notificações, solicitações e registro de agravos, eles são de doenças agudas transmissíveis. Né? Doenças crônicas entram no fluxo de retorno, né, ou intoxicações e violências que são de notificação imediata, também passam pelo CIEVS, principalmente para fluxo de retorno. E resultados laboratoriais. Isso é um retrato de 2019. Né? A gente constrói o top 10,
Então, como eu falei, o sarampo foi no segundo semestre de 2019, no primeiro semestre foi dengue, sarampo, atendimento antirrábico, a toxoplasmose, que a gente vivenciou o surto de toxo no primeiro semestre de 2019, né, e outros agravos. As áreas de doenças mais registradas, então, as doenças agudas transmissíveis são as principais, né, como eu já tinha mencionado. E aqui o retrato de 2020, que a gente viveu e vive até hoje, mas muito coronavírus. Era o Covid desde fevereiro, março do ano passado, a maior parte dos registros de agravos recebidos. Chamar atenção para os resultados laboratoriais, em que o CIEVS ficou de ponto focal para recebimento de todos os resultados laboratoriais da Covid, seja farmácias, drogarias, laboratórios privados, públicos, né? Então, a gente foi padronizado, existe um ofício comunicado a todos os laboratórios, e a porta de entrada ficou com o CIEVS, então. Tá? Então, é isso que está em laranja, que a gente pode verificar também o manejo de dados mensal. A gente faz, então, a avaliação dos estados de alerta para chuvas, né, e alagamentos, atenção e alerta para alagamentos, e compara com o índice pluviométrico mês a mês, né, o mensal. E a gente pode ver exatamente de outubro a maio, outubro a abril, o período de chuvas, com o maior número de deflagração, né, dos estados de alerta, estados de atenção, e o maior índice pluviométrico. Então, isso acompanha todo ano. Hoje a gente já está vivendo o plano de chuvas 2021-22. Aqui é só um retrato e a gente acompanha pela página do CGE. Recebe as notificações por e-mail e por WhatsApp no grupo de WhatsApp. O projeto do Operação, na verdade, Operação Acolhida, né, durante a epidemia de sarampo, em que houve o deslocamento, houve a migração, né, de muitos venezuelanos entrando pelo norte do Brasil, em Roraima, e o Ministério da Saúde e da Defesa se organizaram para interiorizar os venezuelanos pelo Brasil, né? Roraima já não tinha estrutura, né, para receber tantos imigrantes, mas o Ministério da Defesa e da Saúde, então, implementaram esta operação, sendo que o Estado de São Paulo recebeu 24% dos imigrantes e o município de São Paulo que mais recebeu imigrantes venezuelanos no país, né? E vinham informações como essa que vocês estão vendo aqui, a data da partida, era um avião oficial da FAB que trazia os imigrantes venezuelanos e os locais de abrigo, de acolhimento destes imigrantes. Para isso, né, foi feito um grupo aqui na secretaria, o grupo de imigrantes para recebimento e acolhimento, e foi construído um protocolo de saúde. Foi o CIEVS que participou dessa operação. Aqui é um resumo do que foi feito. Então, a gente percebe que São Paulo foi que recebeu a maior parte desses imigrantes, né, segundo o perfil desses venezuelanos, e os abrigos que eles permaneceram. Okay? Aqui é mais uma imagem que mostrava da vinda. Houve várias viagens, né? Essa é um exemplo da 21ª viagem de interiorização dos imigrantes. Então, eles chegavam na base aérea de Guarulhos e iam para as casas, né, de acolhida, né, em geral, no município de São Paulo. Então, a gente já sabia para onde eles iriam e informava, então, as áreas, as regiões, as UVs, os CRS, né, as regiões que iam receber esses imigrantes, para se prepararem para o protocolo. A outra questão que tem a participação do CIEVS são os eventos de massa, né, que são aquelas atividades coletivas, em geral esportivas. Aí? Sim. São atividades, então, em geral, de grande magnitude, um grande número de população. Em geral, pode ser
nacional ou internacional, né, e que, segundo a avaliação de ameaças, vulnerabilidades e riscos, pode exigir uma atuação coordenada dos órgãos de saúde. Então, são as Copas do Mundo, as Jornadas da Juventude, Copa América, Olimpíadas, né? E nesses grandes eventos, a área saúde precisa estar preparada, né, para a resposta a qualquer risco que possa surgir. Tá? Aqui o critério de avaliação de risco desses eventos, né, que a gente utiliza. Eu vou só mostrar um exemplo da Copa América 2019. Em 2021 a gente teve Copa América, mas São Paulo não foi palco, né, de times, não recebeu jogos aqui, mas em 2019 sim. Né? Então, a gente participou da avaliação de risco que o Ministério fez, né? Era o sarampo que estava em maior risco no mundo, né? E a gente fazia o acompanhamento dos casos de sarampo nas regiões do mundo. O Brasil era um ponto, já era, internamente já estava ameaçado pelo sarampo. Né? A gente fazia o levantamento, então, de onde vinham os participantes e aqueles que compraram ingressos para participar da Copa América, de onde vinham essas pessoas. E aí foi elaborado o plano de ação Covisa, né, com todas as áreas técnicas envolvidas, sanitária, ambiental, epidemiológica, trabalhador, zoonose e núcleo de comunicação da época. Então, são todas as atividades pré-evento, né, que devem ser elaboradas. Então, ações de vigilância em saúde, em especial sanitária, com inspeção dos locais, com divulgação de alertas, orientação de vacinação das delegações, intensificar o protocolo para as doenças, visita zoossanitária, uma série de atividades que devem ser desenvolvidas no pré-evento, né? E organizar a rede de referência e atenção à saúde, emergência, inclusive. As atividades durante o evento, então, é onde há a maior participação do CIEDS. Em geral, a gente realiza um monitoramento em tempo real durante os jogos, nos locais de jogos, nos serviços de saúde implantados nos locais, para avaliar os atendimentos. Né? Além dos locais de jogos, também os atendimentos nos aeroportos, que estavam recebendo visitantes e viajantes. Né? Então, essa é uma participação sempre conjunta, Estado e Ministério da Saúde, no monitoramento em tempo real de atendimentos clínicos, né, os atendimentos realizados na parte da saúde. Então, aqui só um exemplo mostrando atendimento em tempo real durante os Jogos da Copa América, tanto foi no Morumbi e na Arena Corinthians. Além disso, a partir de 2017, houve um movimento para fortalecimento da vigilância em saúde da rede CIEVS, que só culminou, então, né, bem da verdade, em 2020, com a pandemia de Covid. Em setembro de 2020, então, houve a publicação dessa portaria, que é a 2624, que fortalece os núcleos CIEVS e os núcleos de vigilância hospitalar. É a mesma portaria. Né? Para isso, a gente teve um recurso financeiro, que ainda está em fase de tentativa de gasto. Enfim, todos os CIEVs receberam esse recurso e todos os municípios, com critério, receberam recurso para implantar núcleo de vigilância hospitalar. Esse fortalecimento não era só para os CIEVs capital e estadual existentes, mas também para ampliação de 55 para 129 salas, ou 129 CIEVs, em todo o Brasil, contando com as fronteiras, contando com municípios estratégicos, por exemplo, que tem portos, aeroportos, municípios com distritos de saúde indígena, então, Distrito Sanitário Especial Indígena, a maior parte na região norte, e com isso, municípios com mais de 500 mil habitantes,
Estado de São Paulo foi o que recebeu o maior número de incentivo para implantação de CIEVs. Foram 10. Existem hoje 10 municípios com CIEVs em fase de implantação e uma iniciativa própria, que hoje é o município de Diadema, que entrou como iniciativa própria para criar um CIEVs. Tá? Hoje, então, é esse o desenho da rede CIEVs no Brasil, né? Então, constituído com a finalidade de detectar, monitorar, realizar alertas, resposta de eventos com potencial de se tornarem emergências em saúde pública, né? Então, essa rede foi fortalecida com a pandemia de Covid, ok? Com isso, além do incentivo financeiro, a gente recebeu um kit de equipamentos, tá? Então, para montar efetivamente as salas que iriam fazer para desempenhar as atividades, com webconferência, né, os televisores, internet, computadores, impressoras, tablets, notebooks. Então, aqui é a nossa sala hoje, né? A gente tem os televisores, o aparelho de videoconferência, né, uma pequena mesa para reuniões, os computadores que a gente recebeu, alguns já estão no plantão, né? Então, os notebooks que a gente usa para fazer as reuniões, as videoconferências, né? Aqui o pessoal trabalhando, análise de dados, o doutor José Olímpio, o Fernando, né, trabalhava com a gente para o geoprocessamento, hoje ele não está mais aqui. Enfim, então aqui a sala dos técnicos com os computadores, né? A gente recebeu 2 computadores, o restante são os nossos mesmos. Então, eu queria mostrar um pouquinho, a partir desse fortalecimento, né, a partir do recebimento de equipamentos e do recebimento da bolsista, Fiotec, né, pelo edital para fortalecimento da rede CIEVs, a gente pensou e participou, apoiou várias áreas técnicas aqui na questão Covid e também nas próprias rotinas do CIEVs, que foram foi feita, então, uma inovação, vamos dizer assim, né? Então, na parte de boletins, as capacitações, que culminou, então, nos nossos web encontros, que a gente tem feito mensal, e o clipe, né? Uma remodelação do clipe, né? Idealização, elaboração em parceria com a nossa apoiadora bolsista Rede CIEVs e a equipe. Tá? Então, a questão dos boletins epidemiológicos, né? Trabalhar com a inteligência e gestão e análise de dados. Então, hoje, com a Covid, com a campanha de vacinação, a gente tem enormes bancos de dados, né? E, para isso, utilizando-se essa inteligência, utilizando a expertise da equipe, a gente apoia as áreas na gestão de dados. Atualização das informações epidemiológicas e a transparência das informações governamentais. Então, os projetos que têm sido desenvolvidos aqui são as rotinas de análise das grandes bases de dados, né, utilizadas pela vigilância epidemiológica, seja Covid, seja vacinação Covid, que tá, né, o banco é maior que o próprio banco Covid, e outros agravos, né? Então, também fazemos parcerias para apoio às áreas dos outros agravos. Participar na elaboração e implementação de inquéritos de saúde, então, foi o inquérito sorológico da Covid, outras pesquisas e projetos, apoio, inclusive, aos finais de semana e feriados na extração e análise de dados. Então, o nosso trabalho é permanente, né? Não é o plantão, é trabalho de casa, remoto, todos os finais de semana e feriados para extração e análise de dados. E participar na elaboração de artigos científicos, resumos para congresso, que, afinal de contas, trabalhar sem dar visibilidade aos nossos projetos, aos nossos trabalhos, não teria sentido, né? É uma das grandes questões e desafios que a gente tem quando trabalha com dados e trabalha da prática em serviços. É você conseguir parar para elaborar um artigo, então a equipe também proporciona esse tipo de atividade. Então, participação e apoio às ações Covid, como o painel de monitoramento da Covid,
em apoio ao Núcleo de Doenças Agudas Transmissíveis e o Programa Municipal de Imunização. Então, a gente tem participado na gestão desses grandes bancos de dados, na elaboração do boletim diário da Covid, né, com a vacina, principalmente, a divulgação de dados e informações, transparências. Então, hoje o painel Covid já está na página da internet da Covisa e da capital, né, a divulgação de dados abertos, boletins, das séries históricas e dos dados, inclusive, da Covid. E o tabinete tabulador também disponível na página. A participação no inquérito sorológico do município, em parceria com apoio à SMS, atenção básica, as áreas técnicas, a área técnica de Covid, aqui, das respiratórias, né, que culminou, então, na publicação do artigo na Revista de Saúde Pública e o pré-print no MedArchive. Participando também com apoio à ação que foi desenvolvida agora no mês de setembro de rastreamento e testagem de contatos da Covid, na gestão dos bancos de dados, na criação de formulários e na resposta que a gente teve frente a esta ação de testagem com teste rápido antígeno dos contatos, né? Os boletins em forma infográficos, né, para facilitar a leitura e visualização. Então, a gente elaborou mais de 100 boletins da campanha de vacinação contra a Covid, né, e os boletins de surtos de síndrome gripal, que também são elaborados semanalmente para acompanhar o surto de síndrome gripal em instituições escolares. Os comunicados e alertas, né, com participação dos CIEVs, o alerta de doença diarreica, agora no mês de setembro, com vários surtos em instituições escolares que a gente teve, principalmente com os agentes virais, né, e o comunicado que foi passado em relação à mucormicose, a infecção fúngica oportuna, que estava, né, que poderia cometer pós-infecção por Covid. Então, isso tudo é trabalho dos alertas dos CIEVs. As capacitações do RH nosso, né, em que houve também o incentivo do Ministério da Saúde, como forma de fortalecimento das ações da rede CIEVs, então o workshop CIEVs, o curso de emergências em saúde pública online, o curso de especialização em epidemiologia de campo intermediário, o curso EPSUS avançado, que já tem 2 técnicos egressos, o curso EIOS, vou mostrar para vocês o que é, né, que é a ferramenta de busca de fontes de rumores e informações importantes para a confecção do clipping, e o curso básico de vigilância epidemiológica hospitalar. Tá? Então, por incentivo do Ministério, para fortalecimento da rede CIEVs. Uma reformulação das atividades de educação permanente que a gente tinha com os plantonistas, eram reuniões presenciais, e a partir desse ano, né, com a ajuda das ideias e da elaboração da nossa bolsista, a gente criou, então, um canal no YouTube, e os web encontros todos que são feitos estão disponíveis neste canal. Até não botei o link aqui, devia ter colocado. Vai para o chat, pessoal, vai estar no chat, então, o link do canal do YouTube, com todas as apresentações que a gente já teve até hoje. Começou em junho, né, e já tem lá uma quantidade boa para vocês acessarem, está disponível. A busca de rumores, então, que é uma das atividades centrais do CIEVs, para a elaboração do clipping, né, que é uma seleção de notícias com conteúdo referente a rumores de interesse em saúde pública, veiculadas nas principais páginas eletrônicas de notícias, mídias sociais e órgãos públicos. São notícias cujo conteúdo é de responsabilidade da fonte, né, não reflete necessariamente a nossa opinião. Em alguns casos, devem ser verificados esses rumores, né? Então, foi a capacitação que alguns dos técnicos fizeram, foi especificamente nessa plataforma chamada EIOS, o Epidemic Intelligence from Open Sources,
Então, ela reúne nessa plataforma diversas fontes de meios de comunicação, de mídias, de redes sociais, principalmente o Twitter, né, que está presente, e faz a captação por palavras-chave, né, é uma plataforma da Organização Mundial de Saúde, né, e o CIEVES produz, hoje está com base nesse EIOS, principalmente, o clipping é produzido às quintas-feiras, ali está segundas e quintas, mas a gente manteve só as quintas-feiras, com conteúdo COVID e também com conteúdos gerais. Então, são 2 tipos de clipping. Até facilita a busca nessa plataforma, tudo que é COVID e tudo que não tenha COVID. Né? Hoje, se você jogar nas mídias, a gente vai ter muito rumor em relação à COVID-19. Né? Um dos recursos utilizados para ampliar, então, essa interface de busca é justamente essa plataforma EIOS, uma nova metodologia com recurso de inteligência computacional para a busca de notícias. E assim é criado, então, o clipping temático da COVID e o clipping em geral. Né? Também, em breve, a gente vai fazer uma pesquisa de avaliação do clipping. Né? A gente vai mandar para todos as UVs, os plantonistas, para verificar, né, o quanto tem de adesão e a quantas pessoas chega esse clipe. Né? Então, a gente vai fazer essa pesquisa de avaliação recentemente. E as parcerias, principalmente dos estudos, dos inquéritos, com diversos órgãos que a Covisa faz parceria, né, a SMS, aqui mostrar um trabalho de vigilância que a gente fez FAPESP, IMT, para avaliação e monitoramento das variantes do SARS-CoV-2. Né? Então, a gente detectou, juntamente com outras iniciativas, como o do Instituto Butantan, que hoje faz sequenciamento para o município de São Paulo, assim como para todos os outros regiões do estado, né? A gente faz até a semana 43, na verdade, aqui é um retrato até a semana 35, em que a gente percebe a entrada da variante Delta em laranja aqui nesse gráfico, tá? E a linha escura, ela representa o número de amostras que foram, então, avaliadas, analisadas. O exame que o IMT realizou nessas amostras RT-PCR positivas foi o PCR multiplex VOC não VOC, né? E a partir daí algumas amostras foram selecionadas para o sequenciamento. Tá? Então são trabalhos em parceria. Então eu agradeço, né, o espaço, inclusive, para mostrar um pouco do papel e do trabalho que é desenvolvido pelo CIEVES, colocando aí nossos contatos, né, de telefone, plantão e o e-mail, e estamos à disposição para qualquer dúvida que o pessoal das regiões tenha.